Olá, queridos do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Olá, turminha do quinto ano, tudo bom? Vamos para a aula de arte, então? Queridos, vamos lá, vamos continuar a nossa aula falando sobre o teatro no Brasil, o teatro brasileiro. E agora a gente passou na última aula para o teatro moderno brasileiro. Quer dizer, um outro momento do teatro aparece no nosso país, com novos movimentos, novos artistas, propondo uma nova maneira de encenar e de fazer teatro. Vamos conhecer, professora? Vamos conhecer. Tem muita coisa boa aí. Vamos lá, então, pessoal. Legal, vamos lá. Então, nós estamos vendo nesse momento essa parte do teatro brasileiro que a gente chama de teatro moderno. E a gente estudou, a gente viu na nossa aula passada que o teatro moderno começa na década de 40 com o Nelson Rodrigues. Bom, antes da gente entrar então nesse novo momento do teatro, vamos dar uma passadinha rapidinha para falar o que tinha antes dessa passagem do teatro moderno. Bom, então o teatro moderno ele vem para substituir o teatro brasileiro de revista. A gente falou um pouquinho só disso. O teatro brasileiro de revista, ele está junto ali com a comédia de costume. Ele é um pouquinho depois, mas é na mesma vibe de um teatro comercial. Ele tinha características musicais. Ele falava temas também da atualidade. Então, eles usavam como uma espécie de retrospectiva. Então, todos os assuntos que apareciam naquele ano era colocado dentro do teatro de revista e eles discutiam sobre aquilo de uma maneira mais leve, descontraída, engraçada. Então, tinha dançarinos e dançarinas que usavam plumas e paetês, que são aquelas roupas de lantejola, e quadros de dança e de música. Então, esse era o teatro de revista baseado naquilo que acontecia na Europa, um pouco antes, no começo do século XX. Então, um pouco antes do teatro moderno, a gente passa pelo teatro de revista. Bom, daí a gente viu na nossa aula passada que a renovação apareceu com o Nelson Rodrigues na encenação do Vestido de Noiva, da peça Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, em 1943. Que quem dirigiu essa montagem, né, que foi bombástica, foi um cara chamado Ziembinski, que era um polonês que veio para o Brasil nesse momento e escandalizou com esse novo espetáculo, propondo uma nova forma de encenação. Então, esse texto ele já era diferente, porque ele tinha camadas narrativas, ele tinha uma camada que falava do passado da personagem, uma camada que falava do presente e uma outra camada que falava do delírio dela. Então, eram tempos que iam para frente e voltavam para trás. Mas não só o texto era diferente, como também a forma de encenar. Então, o Ziembinski fez um boom, assim, com aquele cenário diferente, o cenário também tinha camadas diferentes, e esse, então, foi o momento da revolução para o teatro moderno aqui no Brasil. Comentar alguma coisa, professora? Não, esse teatro foi, assim, o grande boom, né? Foi a grande mudança. O que abriu mesmo Exatamente. para vir novidades aqui para a gente. Muito bom. Isso. Olha só, nos anos seguintes, então, desse momento aí da década de 40, onde o Nelson Rodrigues começa a escrever, o Ziembinski começa a encenar, vieram novos grupos nessa onda de uma outra encenação, de um outro tipo, não só de encenação, mas também de representação. Os atores faziam de uma maneira diferente o teatro. Antigamente era tudo muito
que eles chamavam, até daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre o teatrão, que era uma forma mais dramática de fazer, as expressões do rosto. Agora começa uma nova representação um pouco mais realista, um pouco mais interiorizada e menos caricaturizada, menos estereotipada. Bom, então esses grupos começam a surgir, como a Maria de la Costa, que foi uma super atriz do momento, o Teatro Popular de Arte, e daí, nesse momento, antes disso, né, do teatro moderno, não existia muito a figura do diretor e do encenador. Geralmente era o produtor, era quem bancava a peça, que falava o que ia acontecer. Agora, então, entra em cena o diretor e o encenador, aquela pessoa que vai pensar a encenação, como que o ator deve fazer, como que o ator deve se portar em cena. Aliás, professora, aqui tem uma curiosidade engraçada que eu lembrei esses dias, que antes desse momento da modernidade no teatro, tinha um tipo de profissional que chamava o ponto. É o ponto. Que os atores estavam lá em cena e ficava uma pessoa, embaixo do palco tinha uma janelinha que a pessoa ficava lá lendo o texto e falando para o ator. Então o ator não decorava, ele ouvia o ponto falando e repetia. Isso mesmo, então, eu lembro do ponto. Exatamente. Hoje em dia a gente tem um ponto eletrônico, né? Que é uma coisa que se coloca aqui no ouvido e alguém fala para você de um outro lugar. Mas antigamente era uma pessoa mesmo que ficava lá repetindo o texto, falando o texto para o ator repetir. Bom, nesse momento, então, o ponto cai, né? O ator que sabia tudo do personagem, né? Que estudava o personagem, que estudava a maneira de fazer aquilo. O Teatro Brasileiro de Comédia, que foi o TBC, que é um grupo muito importante nesse momento, ele formou a Cacilda Becker, que foi uma atriz muito importante para o Brasil. Até hoje ela é super considerada uma estrela, uma dama do teatro. O Valmor Chagas, que era o marido da Cacilda Becker, que também já faleceu. A Fernanda Montenegro, que eu acho que vocês já conhecem, já ouviram falar, que até hoje ela é considerada a grande atriz brasileira, não só do teatro, mas também do cinema e da televisão, e muitos outros artistas. Mas essa é a galera da velha guarda, né? Bom, aqui a gente tem, eu separei para vocês, o TBC foi um grupo muito importante, mas a gente tem um outro grupo chamado Teatro Arena, que nesse momento fez também uma grande revolução, foi um boom no jeito de fazer teatro. E aqui eu trago uma peça que eles montaram, que foi o Jean Francesco Guarnieri, que é esse senhor aqui, ó. Ele também já faleceu. Em 1958, ele escreveu um espetáculo chamado Eles Não Usam Black Tie. E nesse momento, foi um momento de peças críticas, peças que falavam sobre a sociedade, sobre o governo, sobre política. Eles Não Usam Black Tie é uma peça que fala sobre como a gente pode falar, uma luta de classe. Então, era uma peça que falava sobre greve, que falava sobre operários, que falava sobre essa luta entre o operário e o dono da empresa. Então, foi feito pelo Arena, o Jean Francesco Guarnieri era um ator do Arena e escreveu em 1958 Eles Não Usam Black Tie. Olha, ele aqui com a Fernanda Montenegro na peça fazendo Eles Não Usam Black Tie, e ele aqui, e aqui em cima o Teatro Arena, uma foto da entrada do Teatro Arena. Bom, daí, pessoal, então, né, essa peça do Eles Não Usam Black Tie no finalzinho dos anos 50. Nos anos 60, começa a ditadura em 64, né, o golpe militar. Nesse momento, então, os militares entram no poder e começam a governar o nosso país. Acontece uma coisa que a gente chama de censura, que são os militares, que eram governantes nessa época, eles começaram a censurar, começaram a tesourar, a cortar quem poderia fazer alguma crítica, quem poderia falar alguma coisa em relação ao governo. Então, músicas, espetáculos de qualquer tipo, filmes, tudo isso era cortado se eles achassem
que você estava fazendo algum tipo de crítica ao governo. Então, nesse momento, o Zé Celso, o Boal, que são dois nomes importantíssimos do teatro brasileiro, eles foram exilados. O que é exilados? É quando uma pessoa tem que sair do seu país, porque ele não é aceito no país dele. Ele como a gente pode falar, ele é perseguido no país. Então, esses artistas vão para outro país para deixar de ser perseguido por esses governantes. Então, o Zé Celso Boal foi um brasileiro que desenvolveu uma técnica brasileira de teatro, e hoje em dia essa técnica é feita em mais de 70 países. Assim, o mundo inteiro conhece Boal, mas nessa época ele ficou exilado. Ele foi para o Peru, depois ele foi para a Europa, enfim. E daí, quem aparece nesse momento, que a gente chama de um momento contemporâneo, então, depois desse teatro moderno, é um cara chamado Antunes Filho. Ele morreu há pouco tempo atrás, ele faleceu, mas ele foi muito importante nesse momento. Então, quando todo mundo foi exilado do Brasil, ele ficou. E ele fez um espetáculo também revolucionário chamado Macunaíma. E daí ele falou, bom, eu vou começar... Olha aqui o lance do teatrão que eu falei. Ele fala que ele rompeu com o teatrão, o Antunes Filho, e começa um teatro mais minucioso, mais de detalhes, a interpretação é mais trabalhada, e ele começa a trabalhar com jovens em um grupo lá em São Paulo, Antunes Filho. Olha só ele aqui. É um cara muito, muito importante, e ele é considerado pela crítica e por diversos artistas como um dos principais nomes teatrais e diretores do país. O Antunes faz parte da primeira geração de encenadores brasileiros. Então, nesse momento que começa a surgir novos encenadores, lá na década de 40, né, essas figuras, os encenadores e os diretores, começam a fazer um outro tipo de teatro. E o Antunes Filho, então, é muito vigoroso, assim, ele faz muitos espetáculos, ele tem um grupo que muita gente passa por ele, muita gente ia. Eu lembro na minha época, quando eu comecei a fazer teatro, o sonho de todo ator e de toda atriz era fazer um espetáculo com o Antunes Filho. Ele era muito bravo, todo mundo falava que ele era um diretor muito rígido, mas era o sonho de todo mundo. E ele faleceu há pouquíssimo tempo atrás. Aqui eu trouxe algumas imagens de um espetáculo que chamava Satisfeita Yolanda, com direção do Antunes. Olha só, eles usavam máscaras. Aqui as atrizes. Essa atriz aqui é maravilhosa. E é isso, pessoal. E aí, professora, como foi? Nossa, foi uma excelente aula de teatro hoje, hein? Deu para conhecer bastante coisa nova, entender o momento da história e conforme os momentos vão acontecendo na história, os artistas mais do que nunca vão se adaptando e nunca deixando de fazer arte e levar a arte para o público, não é mesmo? É isso aí, exatamente. O mundo vai mudando, os artistas vão também mudando e fazendo coisas diferentes do que eles faziam, né? Os É movimentos verdade. artísticos. Nossa, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Gostei muito dessa aula de hoje. Foi top do top mesmo. Foi muito legal mesmo. Queridos, olha, espero que vocês também tenham gostado. Nos vemos na nossa próxima aula online e daí a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Isso mesmo. Tchau, Um tchau, beijo, pessoal. Fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Tchau. até!